Queridos irmãos, como o César falou, realmente eu estou estudando isso aqui. Estou sendo obrigado a estudar. Eu costumo dizer que eu faço um curso aqui no ICEB intensivo. Uma vez que eu sou obrigado a pesquisar realmente, porque os temas são assim fantásticos, né? Você recebe assim uma missão de falar sobre memes, o vírus da mente, e está acabado. Em 50 minutos. Vai. Bom, esse tema ele dá continuidade ao tema de consciência coletiva, que é o tema principal das nossas 4 aulas. Já falamos sobre consciência individual. Já falamos sobre consciência individual, né? E hoje nós vamos falar sobre memes e tem 2 aulas a mais. Uma de reprogramação e a outra do poder da mídia. Essas coisas têm que ficar ligadas. Senão, não vai fazer sentido. Nós vamos falar de consciência coletiva. O que é que essas coisas têm a ver com a consciência coletiva, de fato, né? Para que a gente possa embasar o nosso raciocínio, nós vamos fazer uma recordação de alguns conceitos. Alguns conceitos que estão lá atrás, em anos passados, e outros da última aula que nós aqui estivemos. O primeiro conceito que vale a pena é a gente entender o que é o pensamento, né? Então, o pensamento é um atributo do ser pelo qual a mente processa continuamente no consciente os estímulos objetivos e subjetivos percebidos, constrói ideias e determina ou não uma ação a ser tomada. A gente sabe que o que diferencia os homens dos animais é o pensamento contínuo. Nós estamos sempre pensando, sempre processando. Às vezes o pensamento fica livre, devagar, né? Às vezes o pensamento é mais concentrado, na medida em que a gente foca a nossa ação em algum objeto, em alguma coisa que nós desejamos desenvolver. O pensamento é um construtor de imagens na nossa tela mental, ou também chamado de formas pensamento, né? Ele é guiado pelo nosso instinto, pela nossa razão e pela nossa intuição. Essas 3 coisas estão presentes no ser humano hoje, encarnado, o ser hominal. Dependendo do nosso nível de evolução, nós podemos estar sendo movidos mais pelo instinto, mais pela razão ou mais pela intuição. Sendo que essa intuição é uma conquista futura, né? É um desafio a ser desenvolvido no pensamento humano. A inteligência, ela é um atributo desse pensamento. O que ela contém? E o que são esses sentimentos? E o que é essa vontade, que são os direcionadores do nosso pensamento? A inteligência é medida pela nossa capacidade de organizar o pensamento, de formular hipóteses, de analisar opções, de sintetizar ideias, de acumular e usar o conhecimento adquirido. Essa é a nossa inteligência, né? Quanto maior a nossa inteligência, maior a nossa capacidade na organização do pensamento, principalmente na solução e de desafios novos, de situações novas, baseadas em conhecimentos anteriores. Os nossos sentimentos são a nossa base de comparação e avaliação de tudo que nós percebemos. E percebemos através dos nossos sentidos. São os nossos sentidos que nos ligam com o mundo exterior. Através deles é que nós damos entrada no nosso ser
de determinados estímulos que se transformam em percepções, né? Esses estímulos, eles vão ser colocados na nossa mente e comparados com o nosso padrão de valores, né? E em função dessa comparação é que nós poderíamos responder àquele estímulo. Então, os nossos sentimentos são o padrão de comparação e avaliação daquilo que é percebido ou é formulado pelo pensamento. Portanto, aí estão os valores do espírito nos nossos sentimentos. Quando eu falo valores, eu não estou dizendo se esses valores são positivos ou se esses valores são negativos. São coisas que o espírito valoriza, que ele valoriza, que ele dá valor, ok? E por último, a vontade, que é a nossa resposta em função das nossas escolhas. A vontade é o impulsionador das ações como resposta aos estímulos objetivos ou subjetivos que nós percebemos pelo pensamento, fruto da inteligência e dos sentimentos, que são os dois anteriores. Por que isso é importante a gente pensar? Porque hoje nós vamos falar em memes, e nós vamos ver que memes são pacotes de informação que nós percebemos através dos nossos sentidos e que vão influenciar a nossa forma de pensar, a nossa mente. E, portanto, vão ser percebidos, comparados com padrões de sentimentos e vão produzir em nós respostas, né? Se esses valores não forem valores adequados, ou se esses estímulos não forem estímulos adequados, eu preciso saber me imunizar para determinadas coisas. Então, a vontade, a resposta, ela tem que ser aliada àquilo que eu valorizo. Daí a necessidade da gente lembrar que o pensamento ele é movido pela inteligência, pelos sentimentos, pela nossa vontade, pela intuição, pela razão e pelos nossos instintos. Bom, nós vimos na última aula que o indivíduo tem uma consciência individual que o caracteriza, aquilo que ele já adquiriu, que ele carrega com ele, mas ele vive em coletividade e, portanto, na sociedade em que ele vive, existe uma consciência coletiva, que nada mais é do que uma média, digamos assim, de comportamentos daquela coletividade em que nós vivemos e que definem um determinado padrão naquela sociedade, como se aquilo fosse uma consciência e que independe dos pensamentos ou da consciência individual, porque essa consciência coletiva toma forma, é como se tomasse vida, independente do indivíduo. Nós vimos isso na última aula. Vimos também que essa relação entre a consciência individual e a consciência coletiva podia ser colocado num diagrama assim. No centro estamos nós, eu, né? Corpo, mente, espírito, com as minhas crenças, os meus sentimentos, as minhas experiências, os meus princípios, os meus julgamentos, né? E, portanto, a minha consciência individual. Mas nós nos relacionamos. Então, nesse relacionamento, nós trocamos, né, determinadas percepções. E no nível coletivo, onde nós estamos inseridos, é lá que nós vamos exercer as nossas escolhas, né? E vamos viver as nossas experiências que vão influenciar, obviamente, a nossa própria consciência individual. No final da nossa apresentação de hoje, nós vamos mudar um pouquinho essa figura. Ela vai ganhar elementos novos, né? A consciência individual, como nós dissemos na última aula, é como cada um se comporta e interpreta a vida, sua maneira de sentir, seus conceitos, sua filosofia de vida, né? Seus valores. A consciência coletiva é o conjunto das crenças e sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade, que forma um sistema determinado com vida própria, dá o sentido da comunidade, né? Como se fosse o
pensamento comum, a crença comum, os sentimentos comuns, a média dos membros de uma sociedade. A consciência coletiva, que também pode ser chamada de consciência social, é capaz de coagir ou constranger os indivíduos a se comportarem de acordo com as regras de conduta prevalecentes e habita as mentes individuais, servindo para orientar a conduta de cada um. A forma como essa consciência coletiva exerce pressão sobre a consciência individual, nós vamos ver que é através de determinados pacotes de informação que nós vamos dar um nome hoje diferente, que são os nossos memes. Okay? Falamos também que a consciência coletiva está acima dos indivíduos e é externa a eles. O indivíduo sempre será constrangido a agir de acordo com a sociedade, mesmo que esta atitude contrarie os seus conceitos e princípios. Então nós vamos estar sempre sujeitos a uma espécie de uma coação, de um constrangimento, se nós quisermos nos sentir parte de um grupo, parte de uma sociedade. Mostramos também já várias vezes aqui no Instituto essa relação entre como os nossos sentidos nos ajudam a perceber, né, e qual é o nosso comportamento, qual é o nosso interesse, não só individualmente como coletivamente, né? Nós temos o nosso interior e o nosso exterior. No interior nosso, tanto individual como coletivo, é tudo o que é subjetivo, não é tangível, né? E no exterior, tudo o que é objetivo, tangível. Eu posso pegar, eu posso ver, né? Eu posso usar. Analisando essas questões de interior e exterior, subjetivo e objetivo, pelo prisma do individual e do coletivo, no individual nós nos manifestamos de dentro para fora e percebemos as coisas de fora para dentro, né? Então temos o espírito, o corpo e o perispírito. No corpo estão os nossos sentidos. É através desses sentidos que nós vamos conseguir interiorizar as nossas percepções. Então ali estão os nossos sentidos. Percebam que a nossa percepção depende dos nossos sentidos, né? O sentido capta isso através do perispírito, nos dando as sensações. Lá no espírito está a nossa padrão de avaliação, que são os nossos sentimentos, e o espírito responde através das suas emoções. No lado de dentro está a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa inteligência, os nossos motivos, a nossa vontade, a nossa consciência individual, os nossos impulsos, as nossas respostas não tangíveis ainda e as nossas escolhas. Porque nós estamos no terreno intencional, né? Do lado de fora, nós temos o nosso cérebro, o nosso corpo, a nossa personalidade, as nossas atitudes, os hábitos, os comportamentos, as manifestações individuais observáveis, tangíveis. Se eu coloco isso no coletivo, nós podemos fazer assim uma avaliação que do lado de dentro eu tenho a cultura, do lado de fora eu tenho a sociedade, né? E há necessidade de organização, né? Essa sociedade ela precisa de organização, ela tem interesses. Esses interesses colocam determinados requisitos, que é aquilo que é necessário para ela, através de uma cultura. É nessa cultura que está a nossa ética, a nossa moral. E, portanto, essa cultura reflete a consciência coletiva de uma sociedade, né? Essa cultura ela estabelece determinadas informações, determinados padrões que são aplicados na própria sociedade. Do lado de dentro a gente tem valores comuns, crenças, religiões, doutrinas, ideais, conceitos e princípios compartilhados, consenso, consentimento, padrões culturais, enfim, a nossa consciência coletiva. Do lado de fora, a manifestação disso, que são os grupos sociais, os grupos religiosos, as nações, os estados, o planeta, as manifestações sociais, portanto, o terreno social. Vejam só,
no interior do espírito está o intencional, no interior, né, do coletivo está o cultural, no exterior do individual está o comportamental, no exterior do coletivo está o social. A gente já apresentou isso algumas vezes. Por que isso é importante? Porque nós vamos ver que determinados pacotes de informação que nós recebemos alteram a nossa cultura, na medida em que eu começo a trabalhar em outros padrões e passo a adquirir outras formas de pensar ou de agir. Bom, vamos então entrar diretamente no assunto do memes, e aqui existe uma figura chamada Clinton Richard Dawkins. Essa é uma figura polêmica, não é? É o criador da palavra, do termo memes. Ele é ateu, materialista, humanista. No Instituto de Cultura Espírita nós estamos apresentando um biólogo ateu, porque é importante a colocação dele. Eu dizia para o César que depois do Lamarck, né, que colocou lá 2 princípios, do uso e desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos, veio Darwin, né, aquele processo da seleção e tal. Quando a genética surgiu, matou toda aquela visão darwinista essencial, na essência. E aí surgiram os neo-darwinistas, aqueles que querem associar a genética aos princípios evolucionistas, ao estilo do Darwin e do Lamarck, né? Esse cidadão é um dos neo-darwinistas, né? E é materialista, ateu assumido, né? Mas vamos ver que ele tem até umas ideias boas, ele só está equivocado, mas tudo bem. Bom, quem é esse cidadão? Ele é um biólogo evolucionista inglês, mas nasceu em Nairobi, no Quênia. O pai dele trabalhava lá, era britânico, do serviço britânico, ele nasceu lá, mas é cidadão inglês. Ganhou destaque com o seu livro em 1976, chamado O Gene Egoísta, que popularizou a visão gene-centrada da evolução. Então ele é um neo-darwinista, não é? Ele quer juntar a genética com os princípios da evolução trazidas pelo Darwin. E ele introduziu esse termo, meme. Em 1982, introduziu na biologia evolutiva o conceito de que os efeitos de um gene não são necessariamente limitados ao corpo de um organismo, mas pode esticar muito para o meio ambiente, incluindo os corpos de outros organismos. Confuso, né? Mas tudo bem. Esse conceito é apresentado no seu livro, né, A Fenótipo Estendida. Dawkins é ateu, vice-presidente da Associação Humanista Britânica e conhecido por sua crítica ao criacionismo e ao design inteligente. Ele é contra o criador, né? Contra o projeto inteligente. Existem pessoas que comparam a complexidade dos nossos órgãos a uma situação muito bem planejada. O olho humano, né? Como ele funciona. Os nossos órgãos, de uma forma geral, como funcionam. Isso não pode ser obra do acaso, né? Obra de alguma coisa que se desenvolveu por ela mesma, sem nenhum outro sentido, né? Isso tem que haver uma causa, um planejamento. A estrutura do homem é uma estrutura planejada. E aí surge a noção do Criador, dessa inteligência suprema, como nós dizemos aqui, como causa de todas as coisas. E a argumentação mais forte é exatamente a complexidade dos órgãos. Como fazer um corpo humano com essa estrutura pensante, com os nossos organismos funcionando sem a gente nem perceber, com os nossos olhos complexos e funcionando, né? Perfeitos. E ele combate exatamente isso, ele diz que não, né? Então, em seu livro de 1986, chama-se O Relojoeiro Cego, argumenta contra a analogia do relojoeiro, usado para a existência de um criador sobrenatural,
baseada na complexidade dos organismos vivos. Então a gente dizia assim, isso foi construído por um relojoeiro, porque tem as engrenagens, as coisas estão planejadas. E ele diz, não, esse relojoeiro era cego. Isso acontece como a reprodução genética, acontece. Em vez disso, ele descreve processos evolutivos como análogo ao de um relojoeiro cego. É isso que ele coloca. E o interessante é que mesmo quando ele trata da questão da genética, a gente percebe assim, a gente coleta células-tronco, não é verdade? Elas são mantidas em estado latente, a uma temperatura muito baixa, lá no nitrogênio líquido, e depois essas células-tronco são colocadas no organismo vivo. No momento em que ela entra no organismo vivo, o que acontece com ela? Ela se reproduz. Fora do organismo vivo, ela não se reproduz. Tem uma causa, né? Aí as pessoas vão dizer, é a vida. Aí a gente diz, pois é a vida. Aí perguntamos, o que é a vida? Eles não explicam. A gente diz, a vida é o espírito. É aquele que estimula, né, a reprodução daquelas coisas. Mas os materialistas, nem assim eles acreditam, né? E aí ele criou esse conceito de memes. Vamos entender isso aqui. No começo chega a ser bastante claro, e até o desdobramento disso também se torna bastante claro. Para o Dawkins, meme é, para a nossa memória, o análogo do que um gene é para a genética. Um meme é para a memória uma coisa análoga ao que o gene é para a genética, ou seja, sua unidade mínima. Eu diria assim, o memes é o pacote básico da memória. Puf. É a menor informação que eu posso ter ali, né? É considerado como uma unidade de informação que se multiplica de cérebro em cérebro ou entre locais onde a informação é armazenada, como livros, por exemplo. Mas não é fato. Eu tenho vontade de colocar uma ideia, eu coloco no papel. Aí você lê. No momento em que você lê através dos seus sentidos, você bota para dentro do seu cérebro aquela informação que o meu cérebro fez com que eu pusesse no papel. E vai do meu cérebro para o seu cérebro, através de um caminho, mas vai. Esse pacote não está se reproduzindo? Ele está se reproduzindo, essa é a ideia, né? No que diz respeito à sua funcionalidade, o meme é considerado uma unidade de evolução cultural, que pode, de alguma forma, autopropagar-se. Então, a nossa cultura ela é construída através desses pacotes de informação, quando nós saímos do individual para o coletivo, porque vai de cérebro para cérebro, sai de mim para vocês, sai de vocês para mim. Né? Existe uma propagação. Vocês estão recebendo o que eu estou falando, que são memes. Né? Dependendo do que eu esteja falando, pode ser uma boa coisa, uma coisa ruim, mas vocês processam o que eu estou falando, vocês percebem através dos sentidos. Os memes podem ser ideias ou partes de ideias, línguas, sons, desenhos, capacidades, valores estéticos e morais, ou qualquer outra coisa que possa ser aprendida facilmente ou transmitida como unidade autônoma. Né? Então, onde é que esses memes vão bater? Voltando àquela figura, está lá os nossos sentidos, o sentido da percepção, onde é que ele vai bater? Lá no meu corpo mental. É lá que eu vou processar ele. Algo é transmitido. Quando eu leio um livro, quando eu vejo um filme, quando eu leio um artigo, quando eu escuto alguém, né? Algo é transmitido. Esse é o sentido, é como se fosse uma propagação
digamos assim, não genética, mas como se fosse uma propagação e uma replicação de genes. O estudo nos modelos evolutivos da transferência de informação é conhecido como memética. Então, a memética estuda essa transferência de informação de pessoas para pessoas. Ainda sobre memes. Segundo Dawkins, nós possuímos 2 tipos processadores de informação distintos. Um é o genoma, onde está toda a informação genética, e, através dela, os nossos organismos vivos são construídos. A gente sabe que nesses genes, lá no nosso DNA, está lá toda a nossa programação, né? E outro, o cérebro e o sistema nervoso, que permitem processar a informação cultural recebida de fora para dentro, né? Pelo ensino, por imitação, por assimilação, e isso pode ser dividido como ideia, conceito, técnica, habilidade, costume, né? Que são os chamados memes. Para Dawkins, os traços culturais ou memes também se replicam, e é fato. Eu estou replicando aqui coisas em quantos nós somos aqui? 20, 25 cérebros, mentes. E vocês estão percebendo, não só através do que eu falo, mas através do que vocês leem, que está escrito ali. Vocês processam o visual e o auditivo. Isso tudo mistura no cérebro de vocês e vocês aí fazem toda uma decodificação através do entendimento disso que está sendo colocado e através de uma valoração disso que está sendo colocado. Por analogia com o agrupamento genético dos cromossomas, diz-se que os memes também se agrupam em dimensões culturais, que podem ser incrementadas com novas aquisições. O que são essas dimensões culturais? Nós vamos ver que existem conjuntos de memes extremamente complexos, por exemplo, numa religião. A coisa é complexa, porque tem, digamos assim, é um conjunto de pequenos estímulos, de pequenos conceitos, que constituem uma doutrina de uma religião, ou o arcabouço moral de uma religião, né? A grande diferença é que, enquanto os cromossomos são unidades naturais independentes de nossas ações, as dimensões culturais são construções nossas. Nós é que construímos. Então, não são independentes. Então, a cultura, olha só que coisa bacana, a cultura não é tanto o conjunto de formas de conduta, mas a informação que as especifica. Isso é a cultura. Aquele conjunto das informações que especifica as nossas condutas é que é a cultura. Né? Um conjunto de memes possui as características próprias de qualquer processo evolutivo. Evolui, os memes evoluem. Porque existe o progresso. Vocês já repararam que a humanidade anda para frente? Anda para frente processando ideias, pensamentos, né? Desenvolvendo coisas, a partir de um nível de insatisfação que nos força a busca de novas coisas, nós vamos progredindo. E não progredimos sozinhos, nós progredimos em coletividade, né? Nos ajudamos mutuamente nesse progresso, na medida que trocamos percepções e trocamos ideias e conceitos. Então, um conjunto de memes tem fecundidade, porque algumas ideias são especialmente efetivas. Elas geram alguma coisa, são fecundas, né? Tem longevidade. Algumas persistem durante muito tempo. O Evangelho de Jesus, né? A palavra do Cristo, a lei de justiça, amor e caridade, né? Persiste durante muito e muito tempo. E a fidelidade na reprodução
porque existe um certo conservadorismo tradicional, especialmente no ensino. Nós tendemos a trabalhar naquilo que é tradicional, na tradição. De uma forma geral, a gente reage à mudança. Então, existe muita fidelidade na reprodução das ideias, né? É graças a essa fidelidade que muitas vezes paradigmas novos não se estabelecem, porque as pessoas rejeitam de premissa as novas ideias, que são contrárias a tudo aquilo que existe, né? E que tira as pessoas, muitas vezes, da situação de conforto em que elas vivem. Os memes replicam-se a si mesmos por mecanismos de imitação e transmissão de cérebro a cérebro e geram um amplo leque de cópias que subsistem nos meios mais diversos. É só a gente ver os livros, né? Os filmes, as coisas gravadas, né? Que ficam, onde as ideias são registradas e as informações são inseridas, né? Podem agrupar-se formando macromemes, quer dizer, memes grandes, que constituem um sistema de muitos memes estruturados e interrelacionados, que formam um objeto cultural complexo, tal como uma língua, uma teoria, uma mitologia, uma doutrina, uma religião. Da mesma forma que os genes se autocopiam inconscientemente, os memes tendem a se replicar. As boas ideias não serão assim consideradas se forem incapazes de se replicarem bem. E aí vem aquela história, né? A gente falava lá, na obra de Fabiano, a gente falava a necessidade de ter visibilidade, né? Ou as boas ideias se replicam, ou elas não são boas ideias, né? Essa capacidade de se replicar é que é importante. Falando assim em linguagem popular, competência, né, que não se estabelece, não existe. Você tem uma competência, mas você não usa para nada, ela não existe. Que competência é essa? É preciso eu fazer com que isso se replique, é preciso eu gerar replicação, né? Precisa haver uma estrutura memética. O marketing trabalha muito em cima dessas estruturas meméticas, de como essas informações são levadas, como estimulam, né? Compradores, consumidores, seguidores, né? Uma boa ideia ou um invento podem perdurar quase intactos durante séculos. O meio de transmissão é a influência humana de diferente índole. A palavra escrita, a palavra falada e o exemplo pessoal. Essa evolução dessa memética, né, existem alguns fatores que geram pressão nessa evolução dessas células de informação, desses grupos de informação que são colocados de cérebro a cérebro, né? Porque existe um processo seletivo natural, daí ele chama o Darwin, né? Que tipo de memes eu percebo e aceito, que tipo de memes eu rejeito, né? Que tipo de informação eu valorizo, que tipo de informação eu não valorizo, o que me leva a valorizar determinada informação e não valorizar outra. Então, essas expressões, elas incluem a verdade. Existe uma correlação entre os memes bem-sucedidos e os que são verdadeiros. Uma correlação, quer dizer, memes verdadeiros são sempre bem-sucedidos. Sempre não, mas a maior parte das vezes. Outra pressão é a experiência. Se um meme não apresenta uma correlação com o universo de experiência de um indivíduo, então será menos provável que este acredite nesse meme. Se eu não tenho experiência naquilo, não conheço naquilo, eu rejeito aquilo, não. Às vezes eu não estou nem disposto a pensar naquilo. Não compreendo,
nunca vivi aquilo, não sei como é, eu rejeito. A felicidade. Se um meme faz com que o indivíduo se sinta mais feliz, então será mais provável que acredite nele. Mais provável. Aí o sentido é probabilístico sempre, nunca determinístico, né? Exemplo, a ideia de que será recompensado depois da morte pelos atos cometidos em vida. Faça assim, irá para o paraíso depois da morte. Aí eu quero ser feliz, eu faço assim, né? O medo. Assim como a felicidade nos convida a determinadas condutas em cima de memes que nós recebemos, o medo também sempre constitui uma ameaça. E na contramão do outro, que era a felicidade, as pessoas podem dizer assim, se você fizer isso, irá arder eternamente no inferno. Pum. Vejam como a mente humana, ela sofre pressões de toda a ordem. Ideias. E aí a racionalidade, ela é essencial. Daí, lembrando a doutrina espírita, que é um conjunto de memes, o Livro dos Espíritos é um memes complexo, mas ele se baseia em coisas, né, que passam pela nossa razão, pela nossa compreensão, né? Não são coisas ditas como essa. Faz assim que você vai para o paraíso depois da morte. Se você não fizer isso, você vai herder. Aí as pessoas acreditam. Acreditam, têm medo, ou buscam a felicidade, né? São crédulas. Não raciocinam. Daí a gente falar de reprogramação na próxima aula. Como é que eu trato isso? Como é que eu filtro isso? Qual é o grande filtro que nós devemos ter para saber lidar com essa quantidade de memes que nós recebemos todos os dias, através da televisão, através da internet, através do relacionamento, através do rádio, através da sociedade, né? Como lidar com isso? Esse é o nosso desafio. Outro fator é a economia. Se um meme tende a ser portado por pessoas ou organizações que têm influência econômica, provavelmente terá uma maior audiência. Esses caras sabem do negócio, deve ser assim mesmo. Esses caras estão bem, Ana. Entre os memes desse tipo, inclui-se ideias tão simples como essa, por exemplo. Olha só, o trabalho duro é bom, as coisas mais importantes devem vir em primeiro lugar. Essas frases assim, ditas por pessoas que têm sucesso e tem aquele aparente sucesso. Então, a gente acredita mais, né? A censura. Se uma grande e poderosa organização penaliza pessoas que expressam a crença em algum meme em particular, ou queimam livros que contenham esse meme, então ele será colocado numa situação de desvantagem seletiva. Por quê? Porque se eu quiser pertencer àquela organização, se eu quiser fazer parte daquilo, eu tenho que rejeitar essas coisas que essa organização rejeita, né? E nós vemos companheiros, não é, que muitas vezes, achando que estão fazendo a coisa correta, né, tem preconceitos incríveis, né, quanto os espíritas, né? Não tem ideia, não conhecem, não têm experiência e não estão predispostos, preferem acreditar na questão de arder no mármore do inferno ou de chegar ao paraíso. Para eles é mais simples do que toda uma complexidade que o obriga a pensar sobre a sua razão de ser, sobre aquilo que diz respeito a ele, com a sua destinação, né, com a sua missão aqui nesse planeta, né? Um outro fator é a conformidade, estar conforme a alguma coisa, né? Os memes podem aumentar em frequência simplesmente por serem populares. Então, se é popular, muita gente usa, eu quero estar na onda.
Eu quero estar conforme aquilo ali. Principalmente se eu quero ter aceitação social, se eu quero pertencer ao grupo. Eu quero ser moderno, né? Então, se a maioria tem, está na moda, eu vou usar também. Por que não? Não é? Mas existe o oposto. Tem gente que só gosta do que é diferente, né? Assim, existem aqueles que o meme que interessa para ele é exatamente as coisas que são inovadoras e incomuns. As comuns eles não querem. Não, isso aí todo mundo usa, não quero. Eu quero usar um negócio que só eu use. Poucos usem. Algo diferente, algo incomum, algo inovador. Vejam como o cérebro humano e os valores que nos são próprios, em função da nossa evolução, como nos ajudam a filtrar. Que tipo de fator a gente aceita mais? Vamos falar aqui do vírus da mente. É um vírus. Não é um vírus? Ele se propaga, ele se replica. Ele, digamos assim, ele toma conta de nós muitas vezes, né? É uma situação virótica. A gente está sendo massificado de uma série de coisas. Se a gente acolhe todas essas coisas, assim como a gente fica doente do corpo, que a virose nos derruba, esses memes também levam a gente a pensar todo tipo de coisa e a perceber todo tipo de coisa, né? E se replica, e a gente replica. É uma virose. Existe a ideia de que certos grupos de memes podem agir como vírus meméticos. São conjuntos de ideias que comportam-se como formas de vida independentes e que continuam a ser transmitidos, mesmo que à custa de seus hospedeiros, simplesmente porque eles são bons em se fazerem transmitidos. Eles se transmitem, são bons nessa transmissão, e independente de quem é que esteja recebendo aquilo ou não, ele continua. Não é? Facebook é um bom exemplo. Era Orkut, né? Orkut. Tem o LinkedIn, tem as redes sociais. Isso tudo são ambientes meméticos. Foi sugerido que as religiões e os cultos comportam-se dessa maneira, massificando muitas vezes não só os aspectos morais essenciais, mas outras coisas que não estão nesses aspectos morais e que existe interesse daqueles que manipulam aquele tipo de informação que sejam transmitidas. As religiões tradicionais agem como sistemas imunológicos mentais para suprimir novos memes que podem ser nocivos. Por incluírem o ato de transmitir suas crenças como uma virtude moral, outras crenças da religião são passadas juntamente com os princípios morais, mesmo que elas não sejam particularmente valiosas para o crente. Quer dizer, existe um fundo moral, mas aí a gente aproveita, coloca toda uma outra situação que tem que existir, como, por exemplo, nós temos que colaborar com o dízimo, com a igreja, porque senão não seremos felizes. Deus agradece toda a nossa contribuição. E esses que manipulam isso, fazem com que as pessoas acreditem naquilo, aquilo não tem nada a ver com a moralidade necessária, com a melhoria do ser, tem nada a ver. Aquilo é interesse puro de um grupo de pessoas, né, que claramente definem o que desejam. Prosperidade através do dinheiro do outro. É uma forma de explorar aquele que não tem esse filtro, que não consegue perceber que aquelas coisas não são reais. É um vírus. E as pessoas inoculadas com esse vírus aí dificilmente acordam a tempo, né? E se você for conversar com essas pessoas, vocês vão perceber o nível chega a ser fanatismo, né?
A história nos mostra, entretanto, que verdadeiros massacres foram feitos com embasamentos religiosos, como guerras santas ou caça às bruxas. Quer dizer, a par daquela mensagem original que convidava para o amor, para a fraternidade, quantas coisas, quantas atrocidades foram cometidas, porque foram inseridas, além daquelas condições básicas morais, foram inseridos outros interesses. E essas coisas foram manipuladas. E se propagaram, né? Ainda que religiões contenham memes que possam ter seus aspectos positivos, há um considerável grau de plasticidade individual da expressão dos memes, bem como influências de outros memes particulares de diversas localidades ou períodos na expressão do conjunto de memes, como a Bíblia ou outros livros religiosos. Isso resulta em diferentes interpretações ao longo do tempo, originando novas correntes religiosas a partir de uma base comum. No decorrer dessa evolução, muito do que pode ser considerado positivo pode deixar de ser expresso. Deixa de ser o objetivo básico. O objetivo maior é outro. Ok? A sacola aí, César. Foi em sua homenagem, viu, César? Botei essa sacola aí. Tipos de memes. Vocês conhecem, porque isso aí não tem nada de estranho para nós. É um pacote de informação que eu recebo, percebo, processo. Interiorizo ou não interiorizo, respondo conforme a minha capacidade de discernir sobre essas coisas. Esse sentido de propagação que pode levar àquela ideia de replicação, que é estranho, porque, por exemplo, um autor escreve um livro, né? Dificilmente ele consegue botar todo o sentimento que ele tem na hora que escreve para o outro, mas os bons autores conseguem fazer o outro chorar. Não é verdade? O que é isso? Você vê uma novela, você vê uma cena, aí você chora. O que é isso? Algo aconteceu. Algo que estava lá naquela televisão, entrou pelos seus olhos e coisas pelos seus ouvidos e fez você sentir o que o outro, teoricamente, sentia, porque são artistas, né? O que é isso? Isso é a propagação memética, né? São informações, mas que você processa. O que você sente é em função da tua capacidade de processar. Tem pessoas que podem ver a maior desgraça que não se sensibilizam. E outras que, com poucas palavras, vai às lágrimas. Não é verdade? Depende da sensibilidade, depende da estrutura de cada um. Então, vocês conhecem esses tipos de memes, todos. Vamos ver alguns tipos. A tecnologia. A gente tem que estar na onda. Eu mesmo, no Lá Fabiano, eu falo assim, tecnologia é recurso frouxo, não pode ser diferente. Nós aqui usando a tecnologia, Marcelo lá operando, né? Nós aqui na Web TV, TV ICEB, para o Brasil inteiro. Há pouco tempo atrás isso não era possível. Olha aqui o processo memético. Se replicando, as coisas sendo transmitidas, e percebidas, e recebidas, e processadas, e imitadas, interiorizadas, assimiladas. Né? Esse aqui é o grande mistério dessa capacidade que o nosso espírito tem, do nosso corpo mental, de absorver, de processar, de crescer, de adquirir valores, né? A tecnologia, ela tem que estar sempre em mutação. O progresso é feito pela tecnologia. Os jingles, fica no... Não fica? A gente, quando vê, está cantarolando o jingle político, comercial e tal, né? Tinha um que era escrito no bonde,
O Assaruí lembra bem que é da época dele, que ele andava no bonde, né? Assim, veja ilustre passageiro, né? Veja ilustre passageiro o belo tipo faceiro que você tem a seu lado. Mas no entanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou rum creosotada. Eu era menino, o Assaruí já era mais velho, eu era menino. Foi você que escreveu, estou sabendo. Vejam, isso é um meme, ó, ficou. Quem é que viveu essa época aí, no bonde, né, dessas coisas? Ó, saudade desses bons tempos, não é? Aquele tempo de as meninas da escola normal, do Instituto Guanabara. Bom. Canções, especial refrões, que você não consegue parar de cantarolar ou pensar. Volta e meia você está com a música na cabeça. Quando você vê, você não está pensando, está cantando, a mente está cantando. E às vezes não está nem cantando, está só orquestrando, e você está ouvindo aquela melodia. É rádio interior, rádio cerebral, não é? Piadas conhecidas por serem engraçadas. Tem muita piada que se replica e dura a vida inteira, só muda o objeto, né? Às vezes é do português, às vezes é do brasileiro, às vezes é da mulher loura, às vezes, né? Tem várias coisas, muda, né? Às vezes é do Lula, às vezes é da Dilma, às vezes é do Fernando Henrique. A piada é a mesma, mas muda o objeto. Provérbios, tipo, Deus ajuda quem cedo madruga. O que não tem jeito já está ajeitado, remediado, né? Canção de ninar. Aí, viu? As minhas netas fazem oração igual a minha esposa ensinou para elas. Faz aquela rezinha igualzinha que ela aprendeu com a mãe dela e faz exatamente aquela rezinha. Olha a transmissão, olha a replicação, né? Várias gerações. Corrente de correspondência, essa é ótima, hein? Você deve mandar esta mensagem para 5 outras pessoas, ou algo ruim vai acontecer a você, ou então você verá o que acontecerá dentro exatamente de 4 minutos. Mas tem gente que acredita nesse negócio, gente. Eu vou repetir, tem gente que acredita, e pensa assim, poxa, vai que esse negócio é verdade. Eu não vou correr o risco. E aí fica poluindo a internet, reproduzindo, enchendo essas coisas, né? Viu como vocês conhecem tudo de memes? Outros tipos. Eu sou uma pessoa de sorte. Aqui estão algumas histórias da minha sorte. Se você acredita em boa sorte, você pode se tornar um sortudo como eu. Faça a sua doação agora para 235642 e verá o que acontecerá dentro dos próximos dias. A sorte baterá à sua porta. E lá vou eu. Filmes são muito meméticos, devido à replicação em massa, causando nas pessoas a vontade de imitar um grande número de coisas que eles observam. São exemplos, são sentimentos. Memes políticos que se estendem como regra da máfia. Isso aí é regra da máfia. Qual é a regra da máfia? Você sabe, né? Aos amigos tudo, né? Aos indiferentes a lei. E aos inimigos até a calúnia, né? Como é que é o negócio? Regras. A república não democrática, né? Como é esse negócio, república não democrática? É uma república? Não entendo bem essa história. Todos os tipos de fanatismo baseado em grupos de antissemitismo, de racismo ou de qualquer outra forma de preconceito. Fanatismo. Wikis, Wikipédia, Wikidicionário, múltiplas edições,
que estão na internet, muitas sem muita base científica, porque as pessoas estão colocando, e não existe muita comprovação daquilo que se coloca lá. Conceitos de liberdade, de justiça, de propriedade, o altruísmo, de fraternidade, tudo isso são memes. O meme, ser feliz e faça os outros felizes. Práticas espirituais que promovem claramente metas ecológicas e morais reconhecíveis pela maior parte das pessoas. Religiões, incluindo crenças folclóricas, são memes complexos e podem até mesmo se espalhar como um vírus. Uma religião é um grupo de memes associados, é um memeplexo. Certos movimentos religiosos fundamentalistas são notáveis por apenas agirem para aumentar os seus próprios números. Olha que coisa gozada. Quer dizer, o que me interessa é quantos estão me seguindo, e não exatamente porque eles estão me seguindo, mas quantos nós somos já. Quanto está o nosso faturamento mensal, a nossa fortuna pessoal. A internet. A internet talvez seja o maior vetor de memes, influenciando não só positivamente, como negativamente as mentes das pessoas. Ok. Qual a relação das memes e o nosso corpo mental? A gente tem um corpo físico, um corpo espiritual e um corpo mental. Lá, nossa mente está lá no nosso corpo mental. Esse ser que pensa aí está lá no nosso campo mental, né? A gente diz assim, ó, memes funcionam como arquivos no nosso corpo mental. Eles ficam arquivados lá. E são arquivados e ultrapassam o fenômeno da morte. Porque está na mente. A mente não é física. A mente é espiritual, né? Então, os memes podem ser considerados como ideias, valores, princípios aceitos e cenas da vida que influenciam a consciência individual. Porque influencia a consciência individual. Não só a consciência coletiva, porque influencia a cultura, mas, sobretudo, a consciência individual, né? E, como tal, podem ultrapassar o fenômeno da morte física, mantendo-se como arquivos em nosso corpo mental. Fica lá. Como tal, balizam ações e influenciam espíritos encarnados e desencarnados, que se associam, baseados muitas vezes em afinidades e sentimentos. São memes comuns. Os processos obsessivos, né, vêm daí. A gente lê na literatura do André Luiz, né, espíritos que ainda se prendem a determinadas coisas no plano espiritual, que trazem todo aquele preconceito, que trazem todo aquele padrão, trazem uma consciência individual ainda pautada em valores falsos, que foram aprendidos, e que eles ainda não são capazes de se libertar daquilo. E se juntando com os encarnados que vibram no mesmo potencial, na mesma frequência, os processos obsessivos ocorrem de toda a ordem, em função daquilo que nós valorizamos. Bom, em função disso, a nossa figura vai mudar um pouquinho. Então, está aqui eu, corpo, mente, espírito, crenças, sentimentos, experiências, princípios e julgamentos, nós nos relacionando, o universo coletivo, a nossa cultura, a nossa consciência coletiva, as nossas escolhas, as nossas experiências e toda uma sorte de memes, vetores que entram através dos nossos sentidos, influenciando meu corpo, a minha mente, o meu espírito, os meus valores, os princípios e aquilo que eu creio, e a minha maneira de me conduzir ao longo da vida, né, dentro da sociedade.
Uma vez que esse universo coletivo, uma consciência coletiva, pressiona o indivíduo muitas vezes a se ajustar àquilo que a cultura nos obriga, e muitas vezes nós somos obrigados a entrar naquele tipo de comportamento, porque é um comportamento aceito dentro de uma determinada comunidade. Se eu não tiver alinhado com essa comunidade, eu estarei fora dessa comunidade, o que pode me trazer problemas de toda a ordem. Então nós somos pressionados. E essa cultura, então, insere em nós o tempo inteiro, influenciando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, os nossos valores, através de toda a ordem de memes. A última mensagem é aquela tradicional: desejo para todos muita paz. O Dawkins, será que ele não criou o nome meme? Ele, como biólogo, ele não tirou de mimetismo? Não é? Porque mimetismo ele absorve o ambiente, não é isso? Só para esclarecer a curiosidade do nosso amigo, a palavra meme vem de memetic method, ou seja, o método memético, que ele pegou só as duas primeiras letras e virou meme. Foi só para isso. Saí daqui, fui lá no dicionário, não foi? Aí fui na internet, aí vi mimetismo. Eu achei que tinha alguma ligação, mas eu falei, eu acho que não é não vou nem falar, porque é disfarce, camuflagem, não sei o quê, mas agora você explicou que a origem é mesmo. Eu estava achando que é a mesma origem, mimetismo, né? Pois é, abraço, obrigado. Como é que a gente vai entender como consciência coletiva, como consciência social, esse movimento da população contra aquele membro do Congresso que está com a cadeira lá de direitos humanos e do protesto que está havendo? A gente pode entender isso como consciência coletiva, como consciência social, ao mesmo tempo a dois lados. Um que sim, a gente não sabe se o outro é manipulação. Mas aquilo ali tem muita manipulação. Um outro lado tem, mas o outro também não? O outro também? Totalmente manipulado aquilo ali. Né? Todos os dois lados? Inclusive, outro dia eu li uma coisa que a gente não vai discutir política aqui, mas que o pastor não sai por um motivo muito simples, né? Para ele sair, ele diz que outros que estão lá têm que sair junto com ele. Então ele não sai mesmo, na verdade pode berrar, ele não sai. Esse biólogo, ele Darwin, ele participa desse grupo que faz a programação neurolinguística, porque eu tentei o tempo todo, dentro da minha crença, né, dentro que eu já... Não. Com relação a essa programação neurolinguística, ligada a crenças, ligada... essa concepção holística, não. Ele é biólogo mesmo, Não, mas a programação neurolinguística está ligada à parte física quântica. Ele é um combatedor ferrenho, né? Porque me disse ali que ele já faleceu ano passado. É um combatedor ferrenho do Criador. Diz que o Criador não existe. Então ele fazia palestras e se notabilizou por causa dessa defesa do materialismo em si. Tudo é matéria, tudo é matéria, tudo é matéria. Né? Porque a gente estava discutindo ali a genética, né? Os genes, ele vai reproduzindo, vai montando a nossa estrutura física, né? Os organismos começam a funcionar e tal. Mas a mente, o que é a mente? A mente tem DNA, forma a mente? Como é isso aí? Ninguém explica. Memes de pacotes de informação que são processados no cérebro. Então é o cérebro, é o processador, né? Como se fosse material. Mas o que é mente? A mente. A pergunta, o que é mente? Ele é materialista, ateu, assumido, escreve contra e defende a posição. E ganhou muito dinheiro com isso, que é um detalhe também, né? Ficou rico com isso, né? E nós soubemos agora que esse ano nós vamos ter mais uma apresentação do Rock in Rio. Eu conheço um jovem que no primeiro dia que abriu,
Para a compra, ele conseguiu comprar, estava exultante. Venderam no primeiro dia mais de 400 mil ingressos, no um dia. 400 mil ingressos. Então perguntei a ele, o que você vai ver? Ele falou, eu não sei, mas eu vou. Ó, é típico. Eu não sei, mas eu vou. É típico, né? É a inundação, né, da informação que acaba se tornando virulenta, né? E as pessoas absorvem isso, irmão. Dentro do que foi dito ultimamente, pelo que o professor acabou de falar, essa expansão do vírus, que vai desaguar, a meu ver, em dois fatores nocivos à sociedade. Primeiro é o fanatismo, e o segundo fator é a idolatria. Dentro desse deságue, nós estamos convivendo atualmente com que questões contaminando a juventude e levando essa juventude a essa inconsciência coletiva. Isso não é expansão desse vírus? Com certeza. Só que existe o seguinte, deveria haver uma contrapartida para contrabalançar esse tipo de coisa, não é? Mas você abrir um jornal, que notícias você lê? Todas negativas. Todas negativas. Ninguém administra as coisas positivas. Administrar coisa positiva não dá ibope. Você quer saber o que está errado. Você não quer saber o que está certo, o que é melhor, o que é pior. É muito difícil quando você tenta divulgar as coisas boas, de você ter aceitação, de ter pessoas interessadas em ouvir aquilo, entender aquilo. Mas é que nem aquela história, né? Se você junta duas pessoas e fala mal de alguém, junta a rodinha em volta, todo mundo quer saber o que aconteceu, fofoca, porque a gente só trabalha sobre as coisas negativas, já reparou? Parece que dá um certo prazer de você saber da vida alheia. Mas se você fala de coisas boas, o cara fala assim, você é um pastor, você é um... Tem um amigo meu que toda vez encontra comigo fala, e aí, já deixou de ser pastor? Ele fala assim, na galhofa, quer dizer, é porque a gente sorri, né? E não discute. Mas ele fala para provocar mesmo, quer dizer, para ele aquilo que eu estou fazendo é perda de tempo, para aquilo interessa é o dólar dele se subiu ou desceu, e o dinheiro que ele perdeu. E o dia que perde dinheiro fica transtornado, né? Isso não acontece comigo, eu não perco dinheiro, eu tenho muito pouco, não tem esse sentimento de perda, né? Tudo é uma questão de valores. É difícil, você pega um veículo aí e olha televisão, você pode ver o que dá manchete, só coisa negativa, ou matéria paga de interesse político, aquelas coisas todas. As coisas positivas são muito pouco trabalhadas. Infelizmente, seriam memes que iam combater esse outro tipo de vírus, digamos, seria o anticorpos para isso. Jesus. Vocês imaginem o ambiente absolutamente contaminado naquela época, né? De um lado, a dominação romana, né? A expropriação, a taxação, a tributação, aquela imposição terrível do jugo, né? Transformar as criaturas quase em escravos. De outro lado, a rebeldia, a rebelião dos judeus dominados, né? Muitas vezes o ódio, a vingança. Aí Jesus nasce nesse meio, não é? Acho que tentando introduzir os antídotos que pudessem fazer, digamos, a limpeza, a faxina vibratória, não só para aquele momento, mas para todos os momentos. Não passou muito tempo, aqueles antídotos que Jesus ofereceu foram apropriados por determinados grupos que transformaram muitas vezes aquele antídoto em coisas estranhas. Ele até citou um pouco hoje aqui, né? E eu acho que quando a gente encontra agora a doutrina espírita, nós estamos na presença de um antídoto. Na verdade, é a revivescência daquele antídoto que Jesus colocou. O amor, a caridade,
o perdão, não é? Todas essas coisas que deveriam ser não só as lícitas, mas também as escolhidas, né? Mas o apóstolo mesmo disse, né? Nem tudo eu consigo fazer como deve ser feito. Eu acho que a lição passa muito por aí, sabe? Nós não podemos, certamente, mudar o mundo todo, mudar esse clima vibratório do mundo todo, essa coisa dominada por essa mídia voltada para tantos interesses, né? O mundo, diria assim, o clima mental, o corpo mental do mundo está profundamente contaminado. Profundamente. Mas como é que se cura uma doença como essa? Porque isso é uma doença. A humanidade está doente. São séculos e séculos e séculos de expropriação, de dominação, de guerras, né? Extermínio. Nós gastamos milhões e milhões de dólares hoje em armamento e munição. Estamos vendo aí possibilidade de uma nova disputa nuclear terrível. Estamos vendo países se impondo a outros, grupos de discussões. Enfim, é incrível que já no século XXI, né, nós estejamos vendo esse contágio terrível, dessas vibrações descompensadas, esse desequilíbrio todo que toma conta da humanidade, e tantas criaturas se alimentando dessas coisas. Mas o antídoto está aí, e nós conhecemos. Me lembra muito a homeopatia, que você vai trabalhando, vai tomando aquelas doses, e aos poucos as coisas vão se modificando. Mas é preciso que você use a metodologia homeopática, ou seja, a quantidade certa, o horário certo, o remédio certo, a disciplina para que aquilo possa funcionar. Eu acho que nós temos aí já o antídoto homeopático que nos foi oferecido com a doutrina espírita. Agora, disciplinadamente, vamos usar isso para nós. Na medida em que nós nos mudamos, alguma coisa à nossa volta muda também. E é aquilo. De outro lado, a terra certamente não está à matroca. Diferentemente do que o nosso companheiro do Memes aí dizia, existe uma condução espiritual, não é? O que nós temos que fazer é tentar ajustar o nosso pensamento, nosso sentimento, nossas atitudes a essa condução espiritual. E as coisas gradativamente vão se modificando. Eu me lembro sempre, viu, Cerqueira, daquela história do 100º macaco, que é muito interessante, né? Ou seja, de repente, uma parcela daquela população se modificou. E chegou-se a um ponto crítico em que aquela parcela mudada mudou toda a população. No caso, era mais ou menos assim 10%. 10% daquela população mudou e mudou a população toda do grupo de macacos. Vocês conhecem a história, a gente já comentou muitas vezes aqui. Daí isso também é uma esperança. Hoje a nossa população da humanidade está na ordem aí de 7 bilhões de espíritos encarnados e talvez um número bem maior de desencarnados circulando por aí. Então, na verdade, você não precisa mudar os 7 bilhões. Muda 10%, são 700 milhões. É a metade da população da China. Você mudando isso, quem sabe, você muda substancialmente. Mas já que a gente não consegue mudar os 700 milhões, vamos mudar a nós mesmos. Vamos tomar cuidado, homeopaticamente, né? Tomar cuidado, é aquela questão da reforma íntima, né? Do controle mental. Aos poucos vamos criando aquela couraça protetora para não receber tanto, não acolher tanto essas influências meméticas negativas, né? E de outro lado, em contrapartida, responder com influências meméticas positivas. Que vale para um lado, por que não vale para o outro? Não é isso?